Ele falou: chora, então chora. É muito especial e é um ambiente de cura e de restauração, e todos nós precisamos cada vez mais reconhecer quem é o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero agora com você trazer uma reflexão nessa manhã. Portanto, baixe sua cabeça e vamos orar juntos, porque o Senhor separou algo para nós, e eu tenho certeza que é algo de bênção, que vai tocar a sua vida e transformar o seu ser, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, peça ao Senhor: fala comigo, Deus, nessa manhã. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero ter o teu direcionamento. Fala com Ele: eu quero ouvir o que o Senhor deseja falar comigo, e eu estou disposto a ouvir, Senhor, não apenas o que eu quero ouvir, mas eu estou acima de tudo disposto a ouvir o que o Senhor deseja falar. Por isso, Pai, ouça nesse momento a minha oração em nome de Jesus, e me ajude a compartilhar a tua mensagem com amor, com temor, com graça, mas acima de tudo, Senhor, com sinceridade e lealdade àquilo que o Senhor colocou no meu coração. Peço que a revelação do Espírito seja presente aqui, que o Espírito e o dom profético, Senhor, flua, para que as pessoas ouçam a mensagem fresca que vem do Senhor, para que nessa mensagem direcionamentos sejam dados, organizações sejam liberadas, Senhor, mas acima de tudo, que corações sejam supridos e reforçados sobre quem eles são, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Quem esteve conosco no domingo passado, ouviu que nós começamos uma série, e essa série é uma série muito especial, porque é uma série que fala sobre o mês de setembro especificamente, que para nós é um mês muito significativo, e eu preciso reforçar a você algumas coisas. Deus está fazendo algo muito especial no meio do seu povo, no Brasil e no mundo. Existe uma onda do Espírito Santo fluindo, colocando a igreja no lugar em que a igreja precisa estar, e esse é o tempo da gente acordar do sono eterno. Esse é o tempo da gente se posicionar diante de Deus e dizer: Senhor, Hinene, eis-me aqui, usa-me para a tua honra e para a tua glória. O que nós entendemos na ministração passada dessa série é que os próximos 10 anos estarão sendo planejados e supridos nesses próximos 4 meses até dezembro, mas setembro é o mês chave. Setembro é o mês do alinhamento para nós, setembro é o mês das definições, e a palavra que Deus nos trouxe foi: escreva a visão de maneira clara. Aí vos pergunto: você tem uma visão? Você sabe o que Deus está pedindo para você? Você já organizou essa visão, já colocou no papel? Se não colocou, está na hora, porque Deus está dizendo: eu estou providenciando os recursos, o suprimento, a revelação, a saúde, a visão para os próximos 10 anos. Isso é, prepare-se para viver a década da sua vida que será direcionada completamente pelo Espírito Santo. A igreja precisa se levantar e entender: nós não somos guiados pela a estrutura econômica de uma nação, nós somos guiados por aquilo que Deus fala, e Deus está dizendo: eu preparei algo para vocês. Então, meus irmãos, vai ser um ano sim de suprimento de Deus, vai ser um ano de muita revelação, um ano de muita bênção, mas nós vamos caminhar 10 anos debaixo do favor de Deus. Imagina 10 anos, daqui a 10 anos, quantos anos você terá? E onde você deseja estar? Quem você deseja ser? Volto a repetir: o homem é do tamanho da sua visão. Aquilo que você vê em Deus, você alcança. Se você não vê, se você não enxerga, você não tem possibilidade de chegar lá. Então estabeleça diante de você, escreva nos papéis, coloque no seu computador, visualize aquilo, porque o Senhor está dizendo: uma vez que você entende, você expressa isso, vai se tornar uma realidade para você, e nós estamos crendo, você vai estar no lugar que você planejar agora. Pastor, pode ser algo muito impossível. Para o nosso Deus não existe impossível. A gente estabelece a visão e Deus nos ajuda na organização das etapas, para que a gente alcance o que a gente precisa alcançar. Amém? Glória a Deus.
Essa foi a primeira mensagem da série de domingo. E a mensagem de hoje é possuindo a terra prometida. Fala comigo, possuindo a terra prometida. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 7. A gente vai ler alguns versículos. Deuteronômio capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 9. E aí eu quero expor para vocês sobre como possuir a terra, como alcançar aquilo que Deus tem para nós, como agarrar a promessa que um dia Deus nos fez. E diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti. Aí ele fala o nome das nações: os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. O Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirá. Não farás com elas conserto, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem os outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Versículo 5: porém assim lhes fareis, derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu próprio povo, e para todos os povos que sobre a terra há. O Senhor não tomou, versículo 7, não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós eram menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa de servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Versículo 9 para encerrar: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia, até quantas gerações? Até 1000 gerações. A quem ou para quem? Aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Deus abençoe a sua palavra. E vamos entender então o que o Senhor nos revela nessa manhã, quando nós falamos sobre terra prometida. A terra prometida não é um lugar específico. A terra prometida, na verdade, é uma fase ou uma estação, porque a terra prometida não é o fim, ela ainda está no processo, até que a gente chegue na eternidade. Então existe algo que Deus separou para você, que Deus diz: essa é a sua terra prometida. Esse é o lugar onde você vai colocar os pés e vai prosperar. Esse é o lugar onde você vai receber a provisão de Deus e você estará bem. Que lugar é esse? Que lugar é esse que Deus está providenciando, está pedindo para que você entre nesse lugar? Esse lugar é o lugar da provisão, esse lugar é o lugar da bênção, esse lugar é o lugar do socorro, esse lugar é o lugar do consolo. E eu creio que Deus está preparando esse lugar para nós, e eu quero te explicar em cima das escrituras o que Deus está dizendo, e eu vou pedir a você, abra seu coração e ouça, porque o que a gente vai ouvir hoje vai nos ajudar a nos conduzir pelos próximos anos, e a organizar a nossa visão dentro daquilo que Deus tem nos falado. Como possuir a terra, ou possuindo a terra? Primeiro nós temos um povo que era o povo de Deus, era um povo que Deus tinha escolhido, e o Senhor revela para nós aqui, quem era esse povo? Esse povo não era o mais bonito,
não era o mais numeroso, esse povo não era o mais inteligente, mas era o povo que Deus tinha escolhido. E Deus estava declarando para esse povo: Israel, você é meu. Eu escolhi você para mostrar às nações o quanto eu sou poderoso. Deus demonstrava as bênçãos dele em Israel, e as pessoas reconheciam quem ele era. Esse povo, eles são descendentes, obviamente, de Adão e Eva. E em Adão e Eva começa uma história de redenção, e eu gostaria de chamar sua atenção para isso. Que história de redenção é essa? Porque aqui em Deuteronômio, também em Êxodos, em Números, Deus está falando sobre possua a terra. Existe um lugar para você, existe um lugar que vocês vão entrar, e esse lugar ele mana leite e mel. Esse lugar é um lugar da minha provisão para vocês. Vocês precisam entrar nesse lugar. Que lugar era esse? Era o lugar que Deus tinha sonhado desde o início. Esse lugar começa com o Jardim do Éden. O Jardim do Éden era o lugar da provisão de Deus. O Jardim do Éden era o lugar onde o homem era suprido, guardado. Era o lugar onde o homem era amado, e o homem não tinha necessidade de nada enquanto ele estava no Jardim do Éden com Deus. A desobediência de Adão fez com que Adão fosse aos poucos se distanciando de Deus. Ele foi negligenciando o seu relacionamento com Deus. Ele foi negligenciando a sua aliança com Deus. Ele foi deixando de ouvir Deus. O coração dele foi perdendo a dimensão e o discernimento sobre Deus, e ele foi tomando outros rumos. Eu quero que você entenda, a ideia de Deus era que toda a terra se tornasse um grande jardim do Éden, e que o homem tivesse tudo o que ele precisasse, onde não haveria doença, onde não haveria morte, onde não haveria dores, onde não haveria tristeza, depressão, onde não teria nenhum tipo de problema ou de obstáculos para o homem. O desvio do homem fez o homem perder o que Deus tinha dado para ele. No Jardim do Éden, Deus disse assim: eu estou dando a você domínio sobre a terra. Preste atenção comigo. Tudo o que Deus entregou para o homem, Deus estava dizendo: você pode dominar sobre isso. A ideia de Gênesis, aqui no início, é Deus dizendo para Adão: você vai dominar sobre a terra. Você vai exercer domínio, você vai exercer governo. Meus irmãos, você sabe o que significa exercer domínio e governo? Significa que Adão teria autoridade sobre os animais. E Adão diria para, e o animal iria parar. Adão colocou o nome nos animais, e conforme ele colocou, o nome ficou nos animais. Adão teria autoridade sobre as forças da natureza. Adão teria autoridade sobre tudo na face da terra, naquele ambiente do Jardim do Éden. Exerça domínio e exerça governo. Exerça domínio e exerça governo na terra prometida. A terra prometida de Adão é a terra prometida de Eva, que era o Jardim do Éden. Foi tirada deles, porque eles quebraram a aliança com Deus deles. E a aliança deles foi quebrada através da desobediência. Então tudo aquilo que o homem exercia domínio, agora ele não exerce mais. E agora o diabo, ele tem acesso, ou ele teve acesso, a reinar sobre aquilo que antes o homem governava. O que significa isso? Que uma vez que o homem abre mão e ele deixa nas mãos do diabo, o diabo agora passa a reinar e a governar no lugar do homem. E a Bíblia diz que quando o diabo reina e governa sobre algo, ele traz caos, ele traz bagunça, ele traz morte, ele traz roubo, ele traz desespero, ele traz separação de Deus e ele traz trevas. Esse é o cenário do que Adão deixou escapar pelas suas mãos. Adão perdeu o que Deus tinha colocado sobre ele, a autoridade que Deus tinha colocado sobre ele. Quando Adão perde a autoridade, ele fica submisso à autoridade do maligno. O que o diabo passou a fazer com o homem? O diabo passou a humilhar o homem. O diabo passou a colocar escravidão no homem. E o homem agora vivia as consequências do seu pecado. E ele recebia a consequência. Ele pecava e ele recebia o castigo. Esse castigo, essas consequências,
alcançaram esse povo, que é o povo hebreu, o povo de Israel. Esse povo, agora que nós acabamos de ler, era o povo que estava no Egito. E por que eles estavam no Egito? Estavam no Egito como consequência de terem quebrado a aliança com Deus. Deus tenta trazer o povo para perto e ensinar novamente ao povo os princípios e os caminhos, os direcionamentos. Que papel Deus estava assumindo aqui? Deus estava assumindo o mesmo papel que Ele assumiu com Adão e Eva. Que tipo de papel é esse? O papel de governo. Deus estava querendo governar sobre o povo de Israel. E eu quero que você preste atenção. Preste atenção nesse pequeno detalhe. Porque o governo de Deus é um governo justo, não é um governo opressor. O governo de Deus é um governo que liberta, não é um governo que aprisiona. O governo de Deus não gera escravidão, ele gera liberdade. Mas o povo estava se rebelando contra esse governo, e por isso eles se colocaram debaixo de outro governo. E como a gente pode se colocar debaixo de outro governo? Primeiro, quando a gente abre mão da nossa identidade. Quando a gente esquece a palavra de Deus e a gente começa a andar pelo nosso próprio coração, a gente quebra a aliança, a gente quebra o concerto que Deus fez conosco e a gente começa a se desviar do propósito. Deus não fez um projeto para você ser escravo dele. Deus não planejou que você fosse alguém que fosse julgado e subjugado pelo diabo. Deus fez você para ser livre. Deus fez você para ser liberto. Deus fez você para ser pleno no corpo, na alma e no espírito, como Adão e Eva era, enquanto estavam em obediência diante de Deus. Agora deixa eu te explicar o porquê que eu li esse texto. Porque em todos os momentos, ou em todo o tempo, o projeto de Deus era: eu quero restaurar o meu povo. E eu quero levar o meu povo a experimentar o que Adão e Eva estavam experimentando antes do pecado. O que é que eles estavam experimentando? A plenitude do relacionamento com Deus, a clareza no que eles ouviam de Deus e desfrutavam da aliança. Isso é, eram abençoados em tudo que eles faziam. Eles eram extremamente abençoados. Então esse sempre foi o alvo de Deus. Deus sempre tentou trazer o povo para perto e o povo sempre tentou fugir de Deus. A minha pergunta para você hoje de manhã é: por que nós fugimos do que é bom e tentamos nos apegar ao que é ruim? Por que a gente olha algo que é nocivo para nós, que pode nos matar, e a gente olha para algo que pode nos resgatar e nos levar para um ambiente maravilhoso, e a gente fala: eu quero esse aqui. Parece que o nosso coração nos atrai para uma coisa ruim. Parece que o nosso coração nos empurra para algo que nos leva para longe de Deus. Esse é o resultado da atmosfera e do governo que hoje está regendo o mundo. A Bíblia diz assim: o mundo já está morto no maligno. O mundo já está morto no maligno. Quando o homem perdeu a autoridade sobre a terra, o homem passou para o diabo essa autoridade. Então o diabo hoje tem reinado sobre a terra. O diabo hoje tem governado sobre a terra e governado sobre muitos homens, governado sobre muitas famílias, governado sobre muitas casas. Filhos que muitas vezes estão com o coração cheio de rebeldia contra os pais. Isso é resultado e consequência da atmosfera e da cultura nesse mundo. Porque o diabo nunca vai fazer algo para te trazer para perto de Deus. Enquanto Deus deseja restaurar, o diabo deseja destruir. Mas pastor, por que eu não consigo correr para o que é bom? Porque parece que dentro de nós, é o que Paulo fala em Romanos, a nossa alma, o nosso coração, ele não está focado em Deus. Então ele está querendo buscar o que a carne busca, e a carne é influenciada pelo maligno. Então vamos entender que Deus está querendo restaurar a minha vida, a sua vida, o seu povo, a sua igreja. E Ele está dizendo assim: eu quero levar você, a sua família, eu quero levar você, os seus filhos, a um lugar onde Adão viveu. Isso é, a uma atmosfera, a uma estação, a um ambiente espiritual, onde você não vai ter falta de nada, onde você não vai estar angustiado, onde você não vai estar triste, porque a sua tristeza vai ser convertida em júbilo, a sua tristeza vai ser convertida em alegria.
A doença pode até tentar pegar o seu corpo físico, mas o governo de Deus sobre você, ela vai expulsar as células cancerígenas, os vírus mortais da sua vida, porque o governo que está sobre você é um governo justo, que não emprega maldade, que não emprega injustiça, não emprega doença, mas vida e vida em abundância. Esse é o lugar que Deus está nos conduzindo. Essa é a terra prometida. E a terra prometida pode ser no interior do Amazonas, pode ser no interior da África. A terra prometida pode ser no lugar mais inóspito possível. Não é o lugar, é a atmosfera e o ambiente do governo que está sobre a sua vida e que consequentemente estará sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. O que governa a sua vida? O que hoje está governando você? O que está governando o teu coração? Pastor, você sabe que a vida não é fácil. O senhor sabe que às vezes a gente erra, a gente quer acertar, mas a gente peca. Não estou perguntando isso, eu estou perguntando a quem você serve. Porque a quem você serve terá direito de governo e direito de domínio sobre a sua vida. A pessoa que você estabelece como Deus sobre você vai determinar as suas prioridades, vai determinar como será a sua agenda, vai determinar como você gasta o seu dinheiro e como você ganha dinheiro, vai determinar como você lida com as pessoas. Preste atenção, o governo do diabo, o governo do inimigo, ele gera morte, destruição, separação, quebra de relacionamento, mas esse é o governo do inimigo. Se eu estiver debaixo do governo de Deus, eu estou debaixo do governo que gera unidade, restauração, cura, e eu sou uma pessoa completamente abençoada. Eu não tenho por que sair por aí choramingando, reclamando, porque a bênção do Senhor supre tudo o que eu preciso, no corpo, na alma e no espírito. Eu estou te perguntando hoje, quem governa sobre você? Quem você estabeleceu como Deus? Então vamos entender um pouquinho mais, porque Adão perdeu isso. O diabo entra na terra e começa a fazer uma bagunça. Ele está fazendo o trabalho dele, desviando homens, colocando vícios, fazendo o homem se rebelar contra o seu Criador. Esse é o trabalho do diabo. E Deus está dizendo: eu quero ensinar o meu povo de volta. Eu quero pegar pessoas que não são nada, pessoas que não são ninguém, pessoas que estão rejeitadas, sujas, pessoas cheias de pecado. Eu quero trazê-las para perto de mim. Eu quero restaurar os seus corações. E eu quero ensinar para elas quem eu sou. Eu sou um Deus justo. Ele diz assim: eu sou um Deus justo, que não tem um plano de amaldiçoar você, mas eu tenho um plano de abençoar você. Essa é a mensagem que Deus está dando para esse povo. O povo de Israel ficou 400 anos preso. Você tem noção que 400 anos são 4 séculos, equivalente a 4 gerações. Vamos colocar em média disso aí. 4 gerações escravizados. E a Bíblia diz que eles estavam escravizados pela rebeldia do seu próprio coração. Ninguém acorda de manhã dizendo: "Ó Deus", alguns fazem isso, tá? "Ó Deus, eu te odeio, não quero nada contigo". Ninguém acorda de manhã intencionando isso. Mas são algumas atitudes fora do governo de Deus que vai nos levando a nos desviar pouco a pouco do que Ele tem para nós. E às vezes a gente não rejeita dizendo: "eu te rejeito". A gente rejeita aqui dentro, quando a gente rejeita os princípios, quando a gente esquece a aliança do Senhor. Ao invés da gente ouvir Deus, a gente vai ouvir o nosso próprio coração. A gente vai ouvir as próprias circunstâncias. Deus está dizendo: me ouça, eu quero voltar a ser governo sobre a sua vida. Então esse povo estava nessa situação, porque eles se rebelaram contra Deus. E na verdade esse é o grande destino de todos aqueles que se rebelam contra Deus, a escravidão. E essa escravidão aqui era uma escravidão física. Eles estavam presos no Egito, trabalhando no Egito, feito condenados. Crianças trabalhavam, velhos trabalhavam, carregavam pedras pesadas. Muitos morreram enquanto trabalhavam. As crianças estavam nascendo num outro costume, o costume egípcio. Você via crianças que já não sabiam mais o que é ser livre.
Eles ouviam testemunhos dizendo: lá atrás o nosso Deus fez grandes coisas pelos nossos pais, os nossos pais subiam nos montes e oravam. Agora eles não podiam mais orar. A geração que estava crescendo era uma geração que estava desconectada de quem Deus era, porque os pais conduziram os filhos a esse ambiente de escravidão. Preste atenção, porque aqui começa a história de transformação na vida do povo. E que Deus permita a gente entender os segredos das Escrituras, para que a gente seja de fato liberto, principalmente na nossa mentalidade. 400 anos, ou 4 gerações de escravos. Esse povo não sabia mais ser livre. E esse povo tinha prazer agora em coisas que os egípcios tinham prazer. E esse império egípcio não era um império cristão, ou melhor, naquela época não era cristão, não era um império abraâmico, não era um império que estava seguindo o que Deus tinha dado para Abraão. Era um império que adorava ídolos, era um império que eram idólatras, eles não tinham os costumes que Deus estava ensinando o seu povo. Assim, o povo de Israel agora estava contaminado com valores e com princípios malignos. Meus irmãos, preste atenção no segredo que o Senhor está liberando para nós hoje aqui. A única maneira de libertar esse povo era tirando eles do ambiente que eles estavam e colocando eles em outro ambiente, um ambiente de liberdade, um ambiente onde eles pudessem ouvir novamente a voz de Deus. Quero que você entenda uma coisa: o diabo sempre vai trabalhar para que você não ouça a voz de Deus. A Bíblia fala em João capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade vos libertará. Sabe por que os nossos ouvidos são tapados à verdade? Porque o Deus desse século, que ainda exerce influência nesse mundo, vai fazer o que é possível e impossível para que você não tenha acesso a ouvir a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, revelada nas Escrituras. O Senhor deseja nos tirar do ambiente de escravidão e nos levar de volta ao lugar onde nós vamos ouvir Jesus. Só Jesus pode libertar você. Só Jesus pode libertar você. Libertar desse vício, arrancar esse pecado da sua vida, libertar você dessa debilidade, dessa fragilidade, libertar você dessa enfermidade, libertar você dessa mentalidade escrava. Só Jesus pode nos libertar. Deus levanta um homem que simboliza Jesus. Esse homem chama-se Moisés. E Deus fala para Moisés: vai lá e liberta o meu povo. Moisés não era o mais capacitado, mas ele se tornou disponível ao Senhor. Moisés se levanta e vai libertar o povo, e a mão de Deus é sobre ele. Quando ele liberta o povo, o Senhor faz uma promessa: vocês vão herdar a terra que mana leite e mel. O objetivo de Deus era: vamos tirar o povo do Egito e levar o povo até a terra prometida. Só que para sair do Egito e você conseguir entrar na terra prometida, tem no meio do caminho algo que a gente chama de deserto. Algo que nós corremos, fugimos, algo que nós não gostamos, porque o deserto é incômodo. O deserto mexe conosco e a gente não quer ouvir sobre o deserto, mas a gente quer ouvir sobre as bênçãos. Não tem como herdar a terra prometida sem ser limpo e purificado no processo do deserto. O deserto purifica, o deserto limpa, o deserto extrai de nós o que não presta. E quando Deus tira você do Egito e leva você para o deserto, o plano dele não é matar você, o plano dele é limpar você. Então deixa eu explicar rapidamente esse processo que esse povo estava vivendo no meio do deserto. Porque eles são libertos do Egito e Deus faz o primeiro milagre com o povo. O primeiro milagre, Moisés está à frente do povo e eles veem um mar diante de si. E quando o povo vê o mar, o povo esquece quem Deus era, o Deus que eles serviam. Eles estavam agora debaixo da mentalidade egípcia, do Deus desse século. Então eles não conseguiam crer que Deus podia fazer o milagre. Sabe o que eles fazem? Eles começam a reclamar de Moisés. Dizer: Moisés, você nos tirou do Egito
e você nos trouxe para esse ambiente aqui. Veja, o mar está à nossa frente e nós não podemos cruzar o mar. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos morrer aqui pela espada de Faraó, pela espada dos egípcios. O povo começa a murmurar contra Moisés e começa a murmurar contra Deus. Nós vamos morrer. Era melhor que a gente tivesse ficado lá comendo. Trabalhávamos, mas tinha uma casa. Trabalhávamos, mas nós tínhamos ali pessoas que estavam conosco. Eles não sabiam mais quem Deus era. E Deus, na sua infinita misericórdia, faz um milagre. Que milagre Deus faz? Deus fala para Moisés: pega o teu cajado, a tua vara, e estende ela sobre o mar, e as águas se abriram. E no momento que as águas se abriram, a Bíblia diz que eles passaram a pé enxuto, e nenhum deles foi consumido pelas águas, mas todos os egípcios morreram antes de cruzar. E eu quero te avisar sobre isso. Existem situações na minha e na sua vida que a gente já não acredita mais que Deus possa fazer, seja transformar um coração de um homem, seja nos levar a um ambiente melhor, seja nos dar uma possibilidade de uma vida melhor. A gente não acredita mais, porque tudo que a gente consegue ver é que o diabo já tem feito. O diabo tem matado, as notícias são terríveis, e Deus está dizendo: eu vou matar todas essas ideias afogadas no mar, onde eu vou fazer o milagre para você atravessar para o outro lado. Deus vai mostrar para você que Ele é Deus suficiente, mas Ele vai tirar você do Egito. Quando o povo atravessa, imagina, nos primeiros dias, eram dias de festas, dias de alegria, dias de regozijo, e o povo: Deus é Deus, Deus é Deus. Deus falou: eu estou levando vocês pelo deserto para provar o coração de vocês. Se o povo não tinha princípios bíblicos, eles obviamente continuariam vivendo os princípios do Egito. Os princípios do Egito. Então eles voltam a ter desejo pela terra do Egito novamente. E a Bíblia diz que no deserto o Senhor teve que deixá-los morrer. E eu quero que vocês entendam isso comigo, porque o nosso Deus não é mau. Eles não morreram condenados, eles morreram por causa de si. Eles morreram aqui no deserto por causa das suas próprias escolhas. As escolhas do homem determinam se ele vive ou se ele morre. As escolhas do homem determinam se ele vive ou se ele morre. As escolhas do homem determinam se ele vive ou se ele morre. Era para andar 40 dias e eles andaram 40 anos. E as características principais que levaram eles a ficarem 40 anos no Egito e morrerem no deserto, era murmuração e infidelidade. Murmuração e infidelidade. O que é a murmuração? A murmuração é reclamação constante. Nada está bom, nada está certo. Aquela pessoa é ruim, o óculos dela eu não gosto. O clima, meu Deus, que clima que está me matando. Aí vem para a igreja com ar-condicionado maravilhoso, um ambiente desse. Aí você entra: ai meu Deus, eu estou morrendo de frio. Aí você vai lá fora e reclama. Enfim, nada está bom. Aí eu vou para casa e eu como aquela carne. Ah, mas eu queria comer uma picanha. Eu não queria esse bife. Aí eu sou convidado no final de semana seguinte, eu vou num churrasco e lá tem uma picanha. E eu como: mas essa picanha está muito salgada, está um pouco dura. Isso é, nada está bom. A murmuração não é um ato do que a gente fala, é um estado de espírito. O murmurador, ele é ingrato. Ele não agradece pelo que ele tem, porque ele está o tempo todo olhando para frente, querendo algo melhor que ele nunca vai alcançar. Porque a murmuração é como uma venda nos nossos olhos. Murmura do tempo do clima, do tempo que o pastor prega. Poderia ser mais. Aí o pastor prega mais, poderia ser menos. Ao louvor poderia ser mais, quando é mais poderia ser menos. Reclamação. E aquela reclamação e murmuração foi chegando diante de Deus, e Deus falou: não estou aguentando mais esse povo, eu não posso liberá-los para a terra prometida. Sabe por quê? Porque terra prometida, que mana leite e mel, é o lugar novo que Deus preparou para você. E que não é só para você, é para a sua família e para outras famílias, é para o povo de Deus. Então Deus não vai colocar você ali se você vai contaminar o que está vindo pela frente. Deus nos leva pelo deserto para nos limpar.
Aí eu vou te explicar, porque alguns de vocês já podem estar passando por esse deserto e está passando bem. Sim, eu estou passando pelo deserto, falta só 3 dias para completar 40, estou limpinho em folha, a minha roupa está ótima, cheiroso, perfume francês, já eu vou chegar na terra prometida. Tem gente que está assim nesse momento, só que tem gente que está dizendo, não chega mais não esses 3 dias, já não chegou, né? Não chega mais não esses 3 dias, pelo amor de Deus, gente, eu estou cansado aqui, meu pé está com calo. Ô Deus, você poderia dar para a gente um pouquinho de comida melhor aqui nesse deserto? Tem fases que Deus não vai te dar comida melhor, Ele vai dar o suficiente para você se manter, para você sobreviver. E se Deus não está te dando mais do que o que você tem, seja grato e não reclame, porque a murmuração e a reclamação vai te fazer dar mais uma volta no deserto. Nem todo tempo vai ser tempo de abundância plena. Nem todo tempo você vai ter tudo que você quer, porque você pode estar vivendo no tempo do deserto e Deus está mostrando para você o seu coração. Ele está dizendo, será que você não consegue me agradecer pelo pouco? Porque quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Esse negócio de dizer assim, quando eu tiver R$1 milhão que eu ganhar R$1 milhão na Mega Sena é pouco, né? Quanto que ganha na Mega Sena? Quem que jogou? Quem joga a semana? A gente pega e vai soltando umas e outras. Então, pastor, não sei quantos milhões, 230 e quantos milhões. Qual o número que você jogou, Rafa? Enfim, a gente quer ganhar na Mega Sena para poder ser uma bênção para o reino. Então, será que eu preciso de 200 milhões para poder dizer, agora eu vou abençoar a igreja com R$700, que agora eu ganhei 200 milhões? Não vai ganhar. Sabe por que não vai ganhar? Porque a gente não barganha com Deus. Um coração generoso, dado a Deus, que entende que o seu recurso é dele, você dá a hora que ele te pede. Se você tem 1 milhão ou não, você dá o que ele te pede. Então às vezes a gente fica esperando ter muita coisa para dizer, agora eu vou ser grato. Quando eu tiver aquele apartamento dos meus sonhos, quando eu tiver aquele carro, quando eu encontrar aquela minha costela, aquela minha esposa, aí você fica dando toda expectativa que a sua vida vai mudar quando você casar. Não muda. Casamento não muda, casamento acentua o que tem de bom e o que tem de ruim. Então vigia na terra, conserta as coisas antes, arruma a tua casa antes, entende que o processo que Deus está te dando hoje, talvez de pouca coisa, você bota a mão no bolso, não tem dinheiro suficiente, você abre a geladeira, não tem tudo que você gostaria de ter, é um tempo de deserto, mas o Senhor também está dizendo, eu estou conduzindo você com o suficiente agora, mas lá na frente, você terá abundância. Essa é a palavra do nosso Deus. O deserto nos ensina a saber gerir o pouco, porque quem sabe gerir o pouco, sabe gerir o muito. O princípio da gestão minúscula, isso é pequena, é o mesmo princípio da gestão macro, grande. O que é que Deus tem colocado na tua mão hoje? Que você, ao invés de dizer quão grande é o meu Deus, você está dizendo, poxa Senhor, eu tenho te servido a noite toda, eu tenho orado de madrugada, eu tenho feito jejum, eu tenho plantado bananeira na igreja na hora do louvor e nada tem acontecido. Você está cobrando de Deus? Você está pedindo para Ele, porque você deu o dízimo, então está na hora dele te retribuir tudo de novo? Aonde está a gratidão? O que fez esse povo morrer, os impedimentos no meio do caminho, foi a ingratidão, que é representada pela murmuração e a infidelidade. Como assim infidelidade? A infidelidade é porque esse povo, quem murmura tem esse costume geralmente, tá? Esse povo jogava Moisés contra Arão e Arão contra Moisés. Era um povo infiel no seu relacionamento com Deus, nas promessas que Deus tinha feito, na aliança com Deus, mas era um povo infiel um contra o outro também. Puxava tapete, passava um ou outro para trás, falava de um líder que, rapaz, você não tem noção como aquele líder é, e metia pancada um no outro, esfaqueava pelas costas, infidelidade. De 40 dias ficaram 40 anos. De 40 dias ficaram 40 anos. Você pode estar faltando 3 dias para sair do deserto. Agora vai completar 40. Mas é provável que tenha alguém aqui que esteja no deserto já há 20 anos. Se você ouvir essa palavra e aplicar ao seu coração, entendendo que Deus falou, eu tenho coisas e coisas grandes para você. Eu preparei uma terra. Como que é essa terra? Ele fala, a terra que mana leite e mel. Sabe o que significa isso na época?
terra de delícias. Paulo que baba, terra de delícias. Porque ele pensa cuscuz, só isso que ele pensa. Terra de delícias. O que é terra de delícias? É terra de deleite. Quantos aqui já comeram? E eu não sei se você já passou por isso, mas vamos pensar. Cara, você estava precisando de um doce, você não tinha nada, a boca estava amarga. Geralmente a minha está amarga. A sua boca estava amarga. Aí você vai ali na farmácia não quer diet só. Você vai ali no mercado e você compra um chocolate direito, né? Tem pessoas que não podem tomar coisa com açúcar, eles tentam tomar zero. Então, você vai lá e você compra um chocolate normal, leite, meio zero, assim, metade, para não engordar tanto. Quando você come, qual é a sensação que te dá? Quando a criança começa a cantar assim, ó, botou na boca um chocolate, começa a cantar e a pular e a dançar. Sabe por quê? Porque ele experimentou uma delícia. Satisfez a alma, não só o corpo, mas satisfez a alma, trouxe sensações. O chocolate tem esse ingrediente, mas enfim, satisfez a alma da pessoa. Você já deve ter comido alguma coisa que você, começou a ficar eletrizado. Terras de delícias é isso. Você vai chegar num ambiente onde as coisas que vão estar ali vão ser tão deliciosas que vão satisfazer não apenas o seu corpo físico, mas a sua alma e o seu espírito. É lugar de constante alegria, é lugar de constante satisfação. E você olha ao redor e você fala: verdadeiramente o Deus dos deuses tem nos abençoado. Esse lugar, se não chegou ainda, está chegando. Então vamos resolver esse problema aqui: murmuração e infidelidade. Faça um voto com você mesmo para que você não morra no deserto. Pare de murmurar. Murmuradores são fofoqueiros, intrigueiros, disputadores em conversas. Deixa a murmuração de lado e seja grato, porque a gratidão não só formoseia o teu rosto, a gratidão alegra a tua alma. A gratidão faz você enxergar beleza onde não existe. A gratidão atrai o que é bom para você. Já notou que as pessoas que mais reclamam são as pessoas que menos têm? As pessoas que mais reclamam são as mais miseráveis, as mais pobres, as que têm sempre necessidade. As pessoas gratas, que estão gratas por tudo, parece que elas têm um imã que atrai tudo o que é bom para ela, porque gratidão é uma expressão do nosso coração que mostra para Deus dizendo: Senhor, seja o que for, eu sempre vou ser grato a Ti. Aí Deus sabe que qualquer coisa que Ele mande não vai subir na nossa cabeça, porque nós sempre vamos ser gratos, porque já estamos aprendendo a ser gratos no pouco. Para de reclamar do teu marido, pelo amor de Deus. Para de reclamar da sua esposa, criatura. Para de reclamar do seu filho. Seja grato. Senhor, muito obrigado, porque poderíamos estar no hospital, estamos vivos hoje. Poderíamos não ter nada, só temos um ovo com um pouco de farinha. Que é isso? Ovo com farinha, um banquete. Agora, se você não tiver nada para comer durante 5 dias, você me liga, a gente vai dar um jeito. Mas 5 dias sem comer nada, eu vou dizer, você está experimentando o que é passar fome. Mas às vezes a gente reclama de barriga cheia, um mais do que outros. Estamos com a barriga muito cheia, reclamando o tempo todo, reclamando. Para de reclamar, porque a tua reclamação mostra que você não está pronto para sair desse processo do deserto e entrar na terra prometida. Infidelidade. Quando Deus te falar alguma coisa, faz o que Deus te falou. Quando Deus te pedir alguma coisa, faz o que Deus te pediu. E cuidado para não estar se levantando contra o que Deus tem estabelecido. Seja fiel. Seja fiel no pouco, e Deus vai te colocar sobre o muito. Cuidado com a infidelidade sobre ou contra a liderança. É muito sério. É muito bom quando a gente pode ter alguém que a gente confia e abre o coração e essa pessoa nos ajuda. Mas eu digo para você, o oposto também é complicado, porque às vezes a gente tem problema com liderança, então a gente não se achega a líder nenhum, a gente não se submete a nada, a gente vive a Deus dará deserto. A Bíblia está falando que esse povo era um povo infiel. Se você não consegue se submeter a um homem, você não vai conseguir se submeter a Deus. E paciência, dizer para mim que você é guiado pelo Espírito Santo se você não se submete a um homem. Pastor, mas o meu medo é que o homem controle a minha vida. Que homem é esse? Que homem é forte
que pode ser maior do que Deus, a ponto de mudar a sua vida. Não tem um homem na face da terra que você, quando se submeter, ele tenta mudar o seu caminho, Deus vai intervir nisso aí. Então seja fiel a quem Deus colocou sobre você. Estou falando isso por mim? Não, estou falando isso por você. Estou resolvido, eu sou submisso a homens também, eu escuto homens. Eu estou falando para nós como igreja, vamos destruir esses valores malignos do nosso coração, para que a gente possa possuir a terra prometida. Isso é, vamos destruir a murmuração e a infidelidade. E eu finalizo agora, concluo mesmo, dizendo, a terra prometida, a Bíblia diz que tem gigantes. Oh Deus, como assim o Senhor fala sobre terra prometida, que mana leite e mel, e vai ter um monte de gigantes, o Senhor está dizendo assim, vocês vão entrar lá e vai destruir tudo. A gente reclama, gigante tem a ver com desafios. E a gente acha que quando Deus fala assim, olha, a tua próxima década vai ser a década da terra prometida, isso é, até a década que mana leite e mel. Uau, a gente acha que já está tudo pronto. A palavra profética é a chave que vai fazer você organizar o que está errado, porque ainda essa terra está submissa ao governo do inimigo, até que Deus esteja governando você por completo, e você governe no seu ambiente, o diabo ainda tem uma partezinha naquele lugar ali. Não sei se você está me entendendo, mas a terra que nós vamos possuir, se ela faz parte desse lugar, desse planeta, ainda tem algum governo maligno ali. Gigantes é isso, é desafios. Mas eu gostaria que você olhasse para os gigantes por uma outra perspectiva. Antes de ter gigantes ali, tinham animais ferozes, bestas feras, é o que a Bíblia diz. Então aqueles caras precisavam ser gerados como gigantes naquele lugar, para que eles matassem as bestas feras. Então quando você vê um desafio na sua frente, diga, meu Deus do céu, acabou o mundo, diga assim, Senhor, obrigado, porque esse desafio matou alguma besta fera, e ele é menos do que aquela besta fera, então para eu destruir ele é mais fácil do que destruir aquela outra besta fera. Eu não sei se você está me entendendo, os desafios não são problemas ou obstáculos, os desafios muitas vezes são provisão de Deus para a sua vida. Então ao invés de ficar reclamando, aceite quem você é e diga, eu vou entrar e vou possuir o que Deus deu para mim. Eu vou entrar e vou conquistar o que Deus deu para mim. E a minha pergunta de conclusão é, o que é que Deus prometeu a você? É por isso que a gente está trabalhando, escreva a visão. Quantos escreveram a visão já até agora? Você tem definido o que Deus tem falado com você para os próximos anos? Você quer, ou você está sonhando? Uma vez que você escreve, uma vez que você tem isso planejado, você tem uma palavra profética dizendo para você, ninguém te resistirá todos os dias da tua vida. Você vai entrar num lugar que tem gigantes, mas ninguém vai te resistir. Você tem a palavra profética que garante, todos os gigantes serão destruídos, todos os desafios serão vencidos. Haverá luta, mas haverá vitória. Haverá dificuldade algumas vezes, mas haverá vitória. O que você tem que entender é, o que Deus me falou, e Ele colocou sobre mim como uma palavra profética, me garante que eu conquistarei o que for necessário. Chegou a hora da gente sair da mentalidade do Egito, da mentalidade da murmuração, da mentalidade da infidelidade, da mentalidade da rebeldia, e dizer assim, Senhor, pode estar faltando 3 dias para entrar na terra prometida, e eu vou entrar na terra prometida, e quando eu entrar na terra prometida, não existe um gigante que ficará diante de mim, seja esse gigante financeiro, seja esse gigante um pecado na sua vida, seja esse inimigo um problema na sua alma, seja esse inimigo uma debilidade ou uma fraqueza sua, o que for, nada subsistirá diante da unção que Deus está dando sobre você, para que você herde lugares maiores e lugares mais altos. Chegou a hora da igreja entender, Deus tem nos abençoado e nos tem tornado maduros, não para vivermos migalhas, mas para vivermos a abundância do Espírito, desde a revelação, quanto a essa terra também, tudo que tem nessa terra de bom,
pertence a você e a sua família. O que tem nessa terra de bom pertence a você e pertence à sua família, porque a terra foi dada aos filhos dos homens. Se Adão perdeu a autoridade, Jesus conquistou a autoridade. Aí Jesus na cruz do Calvário sopra sobre você e ele diz: vá e domine sobre a terra, vai e governe sobre a terra. Essa unção de autoridade está sobre nós, através da pessoa do Espírito Santo. Chegou o tempo de parar de murmurar, de ser infiel, encarar a dificuldade, encarar o problema e dizer: eu chegarei até ali, ali é o meu alvo, eu vou chegar até lá. O Senhor é convosco, assim como Ele vos conduziu, tirando você do Egito que você vivia, está limpando você no deserto, é o mesmo Deus que estará com você na terra prometida, abundando e superabundando sobre você e sobre a sua casa. Aplauda o Senhor e fique de pé junto comigo em nome de Jesus. Aleluia, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Você pode dar um abraço em quem está do teu lado, mas é um abraço verdadeiro, especial. Abraça essa pessoa, fala para ela: que bom que a gente está aqui hoje para ouvir essa palavra, aleluia. Porque essa palavra é palavra de orientação para conduzir você a um lugar de bênção que Deus tem para você. Você que nos visita, Deus te abençoe, receba o nosso abraço, receba o nosso carinho. Vou pedir à turma dos boas-vindas para não deixar passar nenhum